Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos. Vocês podem me encontrar nas diferentes redes sociais, podem patrocinar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi ou então no clube de membros aqui no YouTube. Muito obrigada a você que vem me apoiando, isso é muito importante. E é claro que você pode também, como sempre, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E hoje estamos aqui para fazer uma coisa assim mais informal, porque veja, refrescos, não é mesmo? Às vezes a gente precisa. E depois de tantos anos, 6 anos no YouTube, gente, 6 anos e 2 meses, eu alcancei a marca de 100 mil pessoas me acompanhando. E essas marcas, elas são importantes e elas geram um buzuzinho assim no nosso coração. Tem um buzuzinho. Porque inclusive o YouTube bota na nossa cabeça essa coisa das marcas também. Porque tem, por exemplo, a placa. E eu acabo de receber a minha primeira placa. Yes! E eu acabo mesmo, porque acabou de chegar aqui em casa. E eu decidi então gravar este vídeo pra gente abrir juntos a placa. E aí depois eu decidi celebrar isso respondendo perguntas, as mais curiosas, que me foram feitas lá na outra rede. Se você não me segue lá, me siga. Porque lá tá uma tristeza, assim. Aquilo não desenvolve, não cresce, não faz nada. Todo mundo reclamando daquela rede. É um marasmo, assim. Você chega num número, você fica nele, você não sai de jeito nenhum. Mas bom, vamos aos refrescos. Não vamos agora falar da desgraceira que é a produção de conteúdo. Olha só, belíssima, tá? Temos uma caixa. E aí, o que eu já quero compartilhar com você? Que o meu receio é eu abrir isso aqui e, na verdade, ter aqui dentro a placa errada com o nome de outra pessoa. O que seria, na verdade, uma coisa muito simbólica de como funciona a vida atuando nas redes sociais. Mas então, vamos ver. Abrir a caixa vem com uma outra caixa, porque a gente gosta mesmo de quê? O que se gosta é de bastante lixo no mundo. Reconheça a sua equipe. Compartilhe o reconhecimento com as pessoas que trabalham com você. Eu e eu mesma, inúmeras vezes. Então, assim, este vídeo especificamente vai ser editado por uma outra pessoa, porque eu estou muito feliz, muito obrigada. Você está editando, né? Créditos, inclusive, aqui embaixo. Mas essa coisa do time, não temos, né? Atuamos durante 6 anos praticamente sozinhas. Digo, sozinha não, né? Muito bem acompanhada, com o suporte de muita gente. Mas assim, ali no fazer cotidiano, no caso eu mesma, né? Eu e eu mesma. E em alguns momentos xisto. Então xisto, se fosse pra eu produzir uma plaquinha, seria pra você, que também já participou muito deste canal. Veio certo, gente! Olha lá, que linda! No final das contas, né, gente? É uma placa, mas belíssima. Para a Janaísa, né, por ter passado de 100 mil inscritos no canal. Aí vem uma cartinha assinada digitalmente pela CEO do YouTube. A gente sabe que ela não tem a menor ideia de quem eu sou, né? Menor ideia, mas veio a cartinha dela. Aí tem assim, outro recadinho aqui de alguém que foi quem fez a placa. Obrigada, gente. Valeu. Pronto, acabaram os refrescos. Ai, gente, que legal, nem acredito. Eu realmente fiquei feliz. Olha, você pode fazer tipo, tem um furo aqui. Fazer tipo assim, botar ali atrás. Não vou botar ali atrás, não. Amei! Aí eu decidi, então, abrir lá perguntas, né? Então vamos a elas. Gente, socorro! Muita pergunta. Achei que ia flopar, mas não flopou. Acho que eu consegui. Maioria, não todas. Já vamos começar com a coisa da produção de conteúdo. Me perguntaram assim, pensa em fazer cursos voltados para produção de conteúdo na internet? De jeito nenhum. Quer dizer, de jeito nenhum não é bom dizer, né? Porque vai que isso mude lá na frente. Vai que isso mude. Eu até poderia fazer algo voltado para pesquisadores ou algo voltado para pesquisadores da minha área, mas a princípio não. Porque eu acho que não basta produzir conteúdo na internet para você querer falar para as pessoas como é que se produz conteúdo na internet. Existe sim a experiência, ela é muito importante, mas é também o desenvolvimento dessa expertise aí, dessa competência. Eu estudo muito, mas eu acho que eu teria que estudar um conjunto de outras tantas coisas, ou então me aliar a um grupo de pessoas que estudam essas outras coisas para poder oferecer um curso desse tipo. O que acontece é que tem muita gente oferecendo esses cursos por aí só para ganhar dinheiro, tá? Não tem milagre, gente. Claro, há conhecimentos a serem adquiridos, evidente. É possível formatar isso dentro de um curso? Evidente também. Mas vou fazer isso, no caso, não vou. Aí dentro dessa coisa da produção de conteúdo, me tiram pra falar sobre o Sindicato de Criadores de Conteúdo. Eu fiz um vídeo até, entre aspas, brincando com essa história, que chama Sindicato, eu acho, uma coisa assim. Deixa ele circulando aqui na tela pra você ver. Mas na verdade eu faço parte de um grupo que já há algum tempo tá tentando montar uma associação, que não é sindicato, não é a mesma coisa, tá? O que eu acho da criação de um sindicato pra criadores de conteúdo? Excelente. Sabe por quê? Porque não tem regra nenhuma. Tipo, por exemplo, vai cobrar pra fazer um serviço. As empresas deitam e enrolam. Porque assim, não tem parâmetro. Tem a pessoa que
vai cobrar 50 reais, tem a outra que vai cobrar 100 mil reais. E é evidente que essas pessoas estão em níveis diferentes de produção de conteúdo em termos de, por exemplo, número de seguidores, que é uma coisa que ainda conta muito. Assim, é um bololô. Adoraria que isso fosse um pouco mais organizado. Mas você que ainda tá aí do outro lado vai reclamar comigo, porque é o sindicato... Gente, opiniões, não é mesmo? Muito bem. Aí perguntaram assim, você pensa em falar sobre assuntos ligados ao envelhecimento também no YouTube? Porque lá na outra rede eu falo em alguns momentos sobre a questão do envelhecimento. Aqui no YouTube falo menos, acho que até já cheguei a falar, mas acaba que eu falo menos sobre isso aqui. Já falei sim, tenho até vídeo falando sobre a questão das cirurgias plásticas e tal. Acho um tema muito importante. Talvez ele não seja o foco central aqui, mas ele aparece, assim como aparece questões de corpo, por exemplo, quando tem questões de linguagem envolvidas no meio do caminho, propagandas, né? Por exemplo. Mas esse é um tema vital. Eu sou uma mulher de 41 anos, que já sou considerada velha, madura, para a produção de conteúdo, porque a gente tem um conjunto de gente muito jovem produzindo conteúdo. Ok, agora não, essas pessoas também estão envelhecendo, né? Sei lá, Felipe Neto começou com 20 e pouquinho, sei lá quantos anos ele começou, mas já tem 30 e pouquinhos, então essas pessoas, elas estão envelhecendo, né? Quem tá lá desde os primórdios do YouTube. Mas eu tenho 41 e já comecei, entre enormes aspas, já na fase meio velha, para os padrões youtubicos, né? Mas enfim, tô ótima. Como deixar a insegurança de lado para dividir conteúdo com tantos ataques na internet? Depende. Na verdade, não sei. Não tenho resposta pra isso. Eu acho que o que acontece é que se a gente se sente seguro na nossa comunidade, a gente se sente mais segura para compartilhar aquilo que a gente tem vontade de compartilhar. E o que a gente faz é se precaver. Então, por exemplo, eu tenho uma série de filtros aqui para evitar comentários de gente xingando. Essa é uma possibilidade. Já me disseram, por exemplo, nas lives, só permitir comentário de quem tá inscrito no canal, das pessoas que estão inscritas. Então isso tudo pode ajudar a você se proteger. Mas a internet é um universo imenso, né? E aí ataque também, eu tô considerando o ataque do hater, né? É isso que eu tô considerando aqui. E tô considerando ataque mesmo. Porque crítica vai existir mesmo. Isso pode nos deixar mais insegura. O negócio é dar aquela respirada e ter firme aí o que você quer fazer, né? Eu, por exemplo, nunca fui tímida. Isso também já facilita. Embora me sentisse uma idiota quando comecei a gravar os vídeos no YouTube. Falava sozinha. Eu achava que tô aqui falando sozinha, gravando esse vídeo, não faz o menor sentido. Bom, enfim. Mas, então, não sei se eu dei um conselho. Eu acho que eu não dei um conselho. Não dei, mas tudo bem. Me perguntaram. A melhor coisa que o YouTube te trouxe e a pior? A melhor coisa. Um novo trabalho. Quando eu comecei, eu imaginei uma coisa que não foi exatamente o que aconteceu, mas me trouxe uma nova possibilidade de trabalho. Hoje eu ofereço cursos, é uma das maneiras em que eu financio a minha atuação gratuita aqui no YouTube, e a minha vida, é evidente. E esses cursos só foram possíveis de começar a acontecer da maneira como eles acontecem hoje, online e tal, porque eu comecei a produção de conteúdo gratuito aqui no YouTube. Então, isso foi uma coisa muito legal, eu jamais imaginei adquirir, inclusive, essas competências, assim, de trabalhar atrás da câmera, de desenvolver esses conhecimentos, assim. Isso é uma coisa muito legal. A pior coisa é o ódio, quando ele aparece. Isso é muito ruim. E eu já aproveito, né, para responder a pergunta que é como surgiu a ideia de fazer vídeos no YouTube, porque tem várias pessoas novas que vão chegando, né, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. E eu acho que já contei, talvez já tenha contado essa história já faz tempo aqui no YouTube, né, que quando eu comecei foi meio sem querer, assim, não sem querer, mentira. Organiza a ideia, querida, pra dar a resposta pra pessoa. Quando eu comecei no YouTube, eu tinha um objetivo, eu decidi montar o canal para montar uma espécie de portfólio para que as pessoas me conhecessem nas empresas, para eu começar a trabalhar com palestras e treinamentos nas empresas. Eu já tinha o meu doutorado concluído, já tinha trabalhado em universidade, estava desempregada e estava tentando encontrar um outro caminho. Mas veja, eu não sabia nada, né, de internet, não tinha a menor ideia desse universo todo, não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje. Se eu tivesse, naquela época eu já teria me dado um tapinha nas costas. Ô, meu amor, você vá, faça, mas não vai conseguir esse cliente. Pelo menos não tão simplesmente, tão simples como você tá achando que vai ser. Eu tô há 6 anos na internet, acho que a minha primeira palestra em empresa demorou uns 4 anos pra eu fazer. E ainda assim, não é uma coisa que eu faça regularmente hoje, viu, gente? É uma coisa que acontece muito esporadicamente. Tanto que é isso, a minha fonte de renda passou a ser justamente o desenvolvimento dos meus cursos, quando não, hoje que eu trabalho só com isso. Mas teve uma fase muito longa em que eu trabalhava com isso e outras coisas. Então eu tive outro trabalho, enfim. Então a ideia era essa, falar sobre linguagem e comunicação, mas com esse foco de atuar em organizações. De novo, porque eu tava desempregada. Mas aí, muito rapidamente, eu já fui trazendo os meus interesses associados à questão da linguagem e comunicação. Que foi um vídeo que eu fiz sobre o feminismo, sobre mulheres no ambiente de trabalho, no 8 de março de 2016. Nem sei como é que tá esse vídeo hoje, o que eu penso dele, como é que ele envelheceu, mas eu fiz esse vídeo anos atrás e aí eu decidi trazer mais e mais os temas que me interessam, e desde então o canal teve várias coisas diferentes que foram sendo produzidas aqui. Eu tô ouvindo um barulho incessante acho que é uma ambulância, a gente vai continuar ouvindo, porque não vou ter condições de esperar essa ambulância passar, porque parece que vai demorar. E aí me perguntaram
da produção, né? Como o que me motivou, então é isso, né? Desempregada, querendo encontrar um caminho de divulgar o que eu sabia, pra quem sabe as pessoas se interessassem pelo meu trabalho e me contratassem. Então essa foi a motivação inicial, e depois isso, como eu disse, mudou muito, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço aqui no YouTube, embora as inúmeras críticas que eu tenha aí ao trabalho que eu conduzo hoje. E aí com isso vem uma outra pergunta que eu achei ótima: como manter a chama acesa? Como manter a chama acesa é uma pergunta excelente para pensar a produção de conteúdo na internet. Veja, eu acho que produzir o conteúdo diminuindo as expectativas sobre o retorno desse conteúdo já ajuda. E tendo, assim, um pouco definido o que é que se quer fazer. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu tinha lá uma coisa bem definida. Como eu disse, isso foi mudando bastante ao longo do tempo, mas eu não tava na internet para falar sobre qualquer coisa, o que poderia me deixar perdida e frustrada, porque, por exemplo, já me pediram pra falar sobre as coisas mais curiosas. E curiosas em que sentido? Porque são coisas que eu não conheço e que as pessoas não são obrigadas a saber que eu não conheço, evidente. Mas, por exemplo, já me pediram pra falar sobre BTS. Eu não acompanho, entendeu? O pop coreano. Eu não teria como falar sobre BTS. Mas, se no momento em que o BTS estava fazendo o maior sucesso, eu ficasse falando de BTS, mesmo sem saber, eu me frustraria. Porque a minha audiência não ia entender direito o que eu tava fazendo. Porque eu tava falando de BTS. Eu não ia conseguir falar bem sobre aquilo, ia ficar um bololô de coisas. E eu ia ficar peregrinando de uma coisa pra outra, de um tema pra outro, o que não seria legal pra mim, o que ia me deixar muito cansada e frustrada. Então, isso não significa que eu não me canse, não me frustre hoje, mas eu fui entendendo ao longo do tempo que efetivamente me brilhava aos olhos estar na internet. Então, se no começo eu coloquei uma fórmula mais engessada, e veja, eu gostava, eu comecei muito animada em fazer o que eu tava fazendo, mas engessada no sentido dos temas, participar de grupo no WhatsApp, fazer um bom currículo, seja lá mais o que for, relações mesmo mais diretas com o trabalho, o mercado de trabalho e com as corporações. Ao longo do tempo eu fui trazendo de maneira muito entusiasmada os temas que me interessam. Então, você não vai ver vídeo no meu canal de coisa que eu não quero falar. E isso é uma vantagem enorme de trabalhar com o que eu trabalho, porque tem reveses, mas isso sou eu, numa certa medida, quem controlo, né? É claro que, de repente, surgiu uma polêmica, digamos assim, uma treta, que ali dentro tem um elemento de linguagem que pode ser interessante eu tratar, eu vou tratar daquilo. Então é sempre uma ponderação daquilo que tá rolando e daquilo que eu poderia falar disso que tá rolando, mas eu não deixo de falar de coisas que me agradam, que eu quero falar, porque supostamente não deveria. E aí aqui é importante já fazer um parênteses, que é claro que faz muita diferença o fato de eu ser uma mulher hétero e branca, tá? Se você conversar com produtores de conteúdo negros, pertencentes à comunidade LGBTQIA+, você vai ver desafios muito, muito, muito grandes, porque a plataforma barra mesmo alguns conteúdos, não deixa passar. Se você vai falar de racismo, o alcance é baixo. Se você vai falar sobre preconceitos, homofobia, LGBTQIA+, fobia, é muito possível que o conteúdo seja barrado em diferentes circunstâncias. E eu falo sobre preconceitos, mas ainda assim, eu acho que eu vivo num espectro dessa comunidade em que eu não sou atingida. Porque não sou uma mulher negra, porque não sou uma pessoa pertencente à comunidade LGBTQIA+. Então, isso também é importante de entender, você que tá aí do outro lado, né? Aquilo que eu tô trazendo aqui, eu trago junto com todas essas minhas características, tá? Inclusive o suporte que eu tive ao longo de anos, que eu sempre falo isso, do meu marido, que sempre esteve comigo me apoiando nos momentos em que eu tava desempregada. Ele segurou as barras em casa para que eu pudesse continuar produzindo conteúdo. E sempre me estimulou muito, sempre achou super bacana eu estar aqui. Então, tudo isso é muito importante para manter a chama acesa, entendeu? Se eu precisasse ganhar dinheiro no dia 1 da minha produção de conteúdo, eu não teria mantido o canal, porque eu demorei, como já disse antes, em outros momentos, 3 anos e meio, se não me falha a memória, pra ganhar os meus primeiros $100 do YouTube, que na época deu, não sei se R$100, porque o banco pegou uma boa parcela do dinheiro. Porque as taxas eram muito altas. Então, assim, observe que tem tudo isso aí no meio. Manter a chama acesa é um conjunto de coisas. Hoje, o meu canal, ele se viabiliza porque eu tenho diferentes fontes de renda. Eu, Janaísa, né? Não tô falando mais do apoio do meu marido, de outras pessoas, enfim, nada. Que é o meu financiamento coletivo, aliás, muito obrigada a quem acompanha, quem participa, que vai me permitir aos poucos a ter outras pessoas, inclusive na equipe, como o YouTube gostaria que eu tivesse, e eu não tenho ainda. O fato de eu oferecer os meus próprios cursos. Então, eu diversifico, digamos assim, a renda, porque eu sou uma mulher velha demais para boa parte das
publicidades que são feitas por aí, eu já sou considerada muito madura e eu sou muito bocuda, né? Eu falo de política, eu falo de preconceito, então isso não interessa a muitas marcas. Então, ao longo do tempo eu fui encontrando caminhos para continuar existindo aqui em termos financeiros, digamos assim, daquilo que eu que poderia ser o meu ganho em relação ao trabalho que eu produzo. Se eu ficasse 6 anos na internet, eu oferecesse um curso e não tivesse nenhuma pessoa interessada, talvez eu me desmotivasse, né? Porque em algum momento, isso sendo o meu trabalho, eu deveria ser remunerada por ele, né? Então, enfim. Me alonguei nessa resposta, mas é porque eu acho importante, porque eu vejo muita gente interessada em produzir conteúdo na internet e se esbarrando nas frustrações, porque a gente vê os números e parece tudo muito óbvio. Eu, pelo menos, achava muito óbvio quando eu comecei. Falei, olha aí, ó, a pessoa tá com 5 mil, 10 mil, não sei quantos mil. Essa visualização aí, ó, não, vai ser fácil, não é fácil. Demora muito, pelo menos no meu nicho, muito tempo demorou. Eu ainda tenho muitos desafios pela frente, mas eu adoro fazer o que eu faço. Adoro a interação com as pessoas, adoro essa produção de conteúdo aqui. Acho divertido. Então eu acho que o que me mantém é justamente esses estímulos todos. As pessoas interessadas nas coisas que eu produzo, que eu faço, as pessoas interessadas nos meus cursos, me perguntando coisas. Tudo isso me estimula a continuar, né? Aí me perguntaram aqui, e os feats, vão voltar? Olha, adoraria, né, produzir conteúdo com outras pessoas. Eu já tô aí com uma gravação que vai ser super legal, com uma pessoa muito querida, agendada, e eu espero que outras venham. Aproveita e deixa aqui a sua sugestão de pessoas com quem você gostaria que eu gravasse. And nunca se esqueça de deixar também a sua sugestão para a pessoa com quem você gostaria que eu gravasse. Isso é muito importante. Aí me perguntaram, né, se eu escolhi essa carreira ou se ela me escolheu. É isso que eu falei, né? Eu estava desempregada, decidi montar o canal, então assim... Mas a carreira, tudo isso, foi meio escolhida no final das contas, né? Eu fui fazendo, fui gostando e fui ficando, né? Ah, e aí me perguntaram se eu já pensei em transformar meu conteúdo em livro. Já fui, inclusive, convidada para escrever, mas não tô conseguindo escrever. Ai, meu coraçãozinho, sabe? Enfim, mas vai acontecer. E aí que eu falei dos cursos e me perguntaram uma coisa muito engraçada. Como o seu curso de linguística pode ajudar o influencer tão explorado por Mark? Os meus cursos, eles não são feitos para ajudar as pessoas que são exploradas pelo Mark. Eles não têm esse tema. Eu também sou explorada por ele. Então, não sei como é que eu posso te ajudar nisso. Não é mesmo? Explodindo tudo? Não sei. Desculpa, eu não tenho uma resposta. Aí me perguntaram uma outra coisa boa, rolou algum processo à ordem judicial? Na minha produção de conteúdo, ainda não, espero que não, e digo ainda porque eu conheço muita gente que já passou por isso, mas eu espero que isso não me aconteça. Não é mesmo? E aí me fizeram uma pergunta ótima, que é... Sente que trabalhar nas redes sociais é bem mais desafiador do que na área da beleza? Não, menina, na verdade, eu não tenho o que responder, porque eu nunca trabalhei na área da beleza, então eu não tenho como fazer o teu parâmetro. Se na minha área ou na área da beleza é mais fácil ou mais difícil. Não sei, imagino que haja desafios, inclusive, muito próximos. No plano pessoal, tem uma pergunta que eu acho que é a única que eu vou responder, que é, de onde vem esse gingado? Ai, amiga, você sabe que eu rebolo muito, né? A gente rebola... Sei lá, é isso aí. Qual é a minha música favorita de pagodão? Sabe que eu não sei? Fez um Mandei meu cavaco chorar. Aquelas bem antigas, hein? Mara, eu amo. E aí, gente, que tem um monte de pergunta aqui. As pessoas perguntaram da minha trajetória acadêmica. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo que eu já fiz falando sobre isso. Que eu gosto muito desse vídeo. Vira e mexe, as pessoas me procuram para perguntar disso e eu sempre recomendo esse vídeo. Eu quero agradecer, porque essa placa... Muito obrigada. Chega de perguntas, vai viver a sua vida. Um beijo, tchau.